subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Olha, nós aqui de novo, nesta oportunidade, estaremos comentando a lição da classe dos adultos, lição de número 10. Estamos estudando esse quarto trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, estamos estudando um assunto de missiologia, que vem nos despertando bastante, não é? Para a pregação do Evangelho, dentro, tanto local como fora, né? Das quatro paredes, a igreja vem aprendendo. Isso, nós precisamos estar sempre atentos para que possamos colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, não é? Então, nesta oportunidade, lição de número 10, né? Estamos já chegando ao final da nossa lição. Nós estaremos, nesse trimestre especificamente, são 14 lições, né? E nós já estamos chegando já ao final. Então, nós vamos para a lição de número 9, a lição de número 10, ou melhor, né? Que tem como título, lição de número 10, tem como título a igreja, deixa eu ver, fala sobre a janela 10x40, tá aqui, o desafio da janela 10x40, né? O que é a janela 10x40? Por que usa-se esse termo, né, de janela 10x40? O conceito de janela 10x40 pontua os principais desafios dentro desse conceito chamado de janela. Elenca aí estratégia para alcançar países ligada a essa janela 10x40. É um dos seus principais desafios, estratégia para alcançar países que perfazem aí o grande desafio da evangelização mundial, né? Então, quando vamos trabalhar essa questão de evangelização mundial, nós precisamos estar atento a esse grupo de pessoas não alcançadas, que chama-se janela 10x40, não é? Então, nós precisamos estar atento para que possamos ter um aprendizado coerente, dentro dessa cosmovisão de missiologia. Cosmovisão, ou seja, visão do mundo, né? Do mundo que o cerca, do mundo que o rodeia, né? Então, é sobre isso, e é por isso que vamos tratar dessa lição agora, não é? O tema geral, a palavra geral aqui é desafio, não é? Porque dentro cada país tem a sua cultura. O evangelho, ele é acultural, para começar, ele não está preso a culturas, não é? Mas nós temos países aí que não foram alcançados. Então, nessa lição, nós vamos estudar a respeito do maior desafio da evangelização mundial. A igreja da janela 10x40, nós vamos ver à luz de Efésios capítulo 6, versículo número 10 a 20. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Vamos trabalhar essa proposta de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20. Que está baseada a nossa lição de hoje, né? Essa lição será ministrada precisamente no dia, deixa-me ver aqui, no dia 3 de dezembro, não é? E nós vamos observar o que o texto nos aponta aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20. É uma lição interessante que vai nos trazer uma curiosidade. Tem muita gente nos dias de hoje que não sabe nada sobre essa questão de da janela 10x40, certo? Então, eu acredito que essa revista vai despertar curiosidade e interesse de aprendizado dentro desse quesito, certo? Quando o texto fala assim: nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor, revestidos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou eu embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ok? Então, nós temos aqui nesse texto algumas sugestões e doutrina, por que não dizer que é como se livrar desses dados inflamados do maligno, ok? Então, é dentro disso que vamos estar trabalhando e aprendendo aí a questão dessa questão da janela 10/40. Vamos para a nossa revista, propriamente dita, né? Para introduzir essa lição, nós vamos observar que, de acordo com a disponibilidade que temos, os principais países que formam essa janela 10/40 está inserido Arábia Saudita, Guiné-Bissau, Albânia, Filipinas e etc. Nós vamos dar uma olhada no site Missões Portas Abertas. Você vai poder achar ali muitas informações, né, na janela, no site Missões Portas Abertas. Você pode ajudar a apresentar, ele vai ajudar na apresentação dessas nações, assim comece as aulas aí, nesse grande desafio de missões, ok? Então vamos trabalhar essa proposta e entendendo que Deus com certeza fará em nós e por nós e através de nós, ok? Por nós, conosco e através de nós, Deus fará. Amém? Então vamos tocar o barco aqui. Primeiro tópico fala sobre uma batalha chamada 10/40, janela 10/40. Segundo tópico, os principais desafios da janela 10/40. Os principais desafios da janela 10/40. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. E o tópico de número 3 é estratégias para alcançar países da janela 10/40. Então, Deus dá uma ordem e a ordem já está explícita aqui. Precisamos pregar e ganhar essas almas para Cristo, ok? Eu quero dar uma explorada um pouco no texto em classe, né? Texto bíblico em classe, que está inserido em Efésios, capítulo 6, verso 10 até o versículo de número 20. Então nós vamos passar por aí dentro desse texto, ok? O textual nos fala assim: e desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo haverá sido nomeado, mas para não edificar sobre julgamento alheio. E a verdade prática nos aponta assim: a janela 10/40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo, né? E isso fala de toda a igreja, isso é interdenominacional, ok? Interdenominacional. Isso é um fato, né? Que temos que acordar para essa situação, ok? Então vamos lá. E nessa semana nós vamos ver esses desafios, né? Vamos perceber no texto que nós lemos de Efésios
para estamos diante de uma batalha espiritual e com agentes do mal escravizam muitas nações, e se fecham aí as mensagens a Cristo. A janela 10/40 apresenta dois grandes desafios, de uma necessidade humana e de perseguição contra a igreja. Os países da janela 10/40 revelam problemas sociais muito graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos aí maneiras de como podemos enfrentar esse desafio da evangelização mundial. A verdadeira batalha espiritual, dentro do tópico de número 1, está uma batalha espiritual chamada 10/40, né? E nós vamos aprender um pouco sobre essa demanda, ok? Aí nós vamos observar, dentro dessa proposta bíblica, né, que dentro desse conceito todo, nós vamos observar essas batalhas, como era travada, né? Dentro da leitura do texto bíblico em classe, que nós lemos, de Efésios, nós vamos observar que os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão esperando uma guerra espiritual, ou seja, guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas, né? Nesta perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha em enfrentamento espiritual que deve ser guerreado em toda a reverência, com toda a reverência e zelo. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nessa peleja. Nessa batalha, devemos usar as armas espirituais. Então, a partir do versículo 14 que nós lemos, somos informados a respeito de algumas armas que estão disponíveis para a salvação, para os salvos. Cinturão, quer dizer verdade. Couraça, quer dizer justiça. Sapato, quer dizer prontidão. Então, para pregar o evangelho, temos também o escudo da fé. O escudo, que é a fé. Capacete, a salvação. Espada, é a palavra de Deus. Então, se nós observarmos todas essas armas que estão disponíveis, nós vamos observar que temos aí uma infinidade de situações que vai nos favorecer, que é essas armas aqui. Enfrentando a batalha espiritual na janela 10/40, da janela 10/40. Há uma batalha espiritual na atualidade denominada janela 10/40. Então essa expressão foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10/40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da linha da África até ao leste da Ásia. Então esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios, né? Muitos desafios. Então nós vamos observar que dentro desse contexto da janela 10/40, nós temos o Oriente Médio, que compõe aí cerca de 21 países, a saber, Arábia Saudita, Argélia, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Palestina, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Síria, Sudão, Tunísia e Turquia. Esse é os países que formam o Oriente Médio, chamado. Na África nós temos 12 países. Nós temos o Benin, Burkina Faso, ou Burkina, Cabo Verde, Chad, Djibouti, Etiópia, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Níger e Senegal. Já na Ásia nós temos cerca de 21 países também, a saber, Afeganistão, Bangladesh, Bahrein, Butão, Camboja, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, Índia, Japão, Laos, Malásia, Maldivas, Mongólia,
Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, a Formosa no caso, e Vietnã. Já na Eurásia, são 3 países. Quem é a Eurásia? É o Cazaquistão, Turcomênia e Tajiquistão, né? Depois nós temos mais 4 países da Europa, que é a Albânia, Chipre, Gibraltar e Grécia, né? Então os crentes, dentro do contexto geral, dentro desse mundo, sabem que os povos completamente ignorantes da existência de Jesus, em seu pleno Redentor, poucos se importam em saber que hoje no Oriente há cristão preso, sendo torturado por causa da fé, né? E assim sucessivamente. Nós vamos dar uma passadinha por aqui com mais ênfase, ok? Então essa janela 10x40, ela foi criada para trazer relevância à marcação geográfica, conforme eu já disse, na região do norte da África, da linha do Equador, até o leste da Ásia, né? Esse espaço representa uma verdadeira janela. Ele representa aproximadamente 67 nações, marcada pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Então, nesta região, concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vivem quase 4 milhões de pessoas, 1/3 da população do mundo, né? Então, dentro desse montante encontramos aí 3 maiores religiões no mundo, a saber, islamismo, budismo e hinduísmo. Então essas religiões, em muitos países desses citados, ela vai aparecer, tá certo? No tópico de número 2, nós vamos ver aqui os principais desafios da janela 10x40. Primeiro, nós temos a necessidade humana, certo? Isso é bom lembrar. Para dizer que essa região de janela 10x40 encontra-se à mostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, as 10 maiores megalópolis, né, das cidades com mais de 1 bilhão de habitantes, então estão ali. Segundo essas regiões, estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerra e pessoas que vivem sobre calamidade e ao mesmo tempo a impossibilidade de conhecer o poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. Terceiro, nós temos nesse lugar, estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra, por isso entre nós não pode falar de amor, consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10x40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho, ok? Então, depois nós temos aí o desafio da perseguição. Nós tivemos a necessidade humana, agora o desafio da perseguição. Embora trataremos da perseguição da igreja na próxima lição, nós podemos observar isso, podemos deixar bem claro que a janela 10x40 traz um desafio das missões atuais, né? Então, pois ali encontram-se nações que, com muito índice de perseguição religiosa, podemos aí perceber a natureza da perseguição, né, que é enviada por Deus para enfrentar antes e na época de Jesus, né? Então, nesse sentido, segundo as informações do portal Missões Portas Abertas, a janela 10x40 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a liberdade, levando-os à prisão, tortura e morte, e até mesmo morte, né? Então, observa a gravidade dessa questão. Nem todos os crentes sabem que o mundo ainda há povos completamente ignorantes à existência de Jesus Cristo, seu plano redentor, por exemplo. Poucos se importam de saber que hoje no Oriente não há cristãos presos sendo torturados por causa da sua fé. Quanto tem uma programação intensiva, um programa intensivo de oração pelos povos não alcançados, né, pelo Evangelho. Sabe que os povos cometendo suicídio, guerra, falta de esperança e o fanatismo não é um assunto interessante de todos. Os cristãos do mundo estão direcionados apenas a 1,2% do seu fundo missionário e dos seus missionários estrangeiros para bilhões de pessoas que vivem no mundo, né? Então há no mundo ainda dezenas de países que em suas portas totais parcialmente fechadas a entrada de missionários, né?
a 28 países muçulmanos, sem incluir 6 da antiga União Soviética. São 7 nações budistas, 3 marxistas, 2 hindus, formando aí a maior aglomeração de povos não alcançados. Então, observe, essas informações são importantes, né, para que possamos de forma coerente aprendermos um pouco e saber um pouco dessa questão de por que essa resistência, não é, ao Evangelho, ok? Nós temos a AME, Luz das Nações, que apresenta um quadro interessante aqui, certo? Sobre essa questão. Então, dentro da janela 10x40, a Wikipedia ela traz um bojo de informação vasto, por que não dizer, certo? É que desse conceito, a janela 10x40 foi um termo criado aí pelo missionário cristão, né? A estrategista de parceiros internacionais, o senhor Louis Bush, né? Em 1990, para se referir às regiões do hemisfério norte, hemisfério oriental, além de europeus, africanos, parte do hemisfério ocidental, localizada entre 10 e 40 graus ao norte, então da linha do Equador. Então, numa área que suponha de ter um alto nível de desafio do socioeconômico, ainda menos o acesso a mensagem de cristãos e os recursos cristãos do planeta. Então, a apresentação desse grupo, não alcançados, né, apresentado por Rafa Winter, no Congresso Internacional de Evangelização Mundial, em Lausanne, também realizado aí em julho de 1974 na Suécia, serviu como base para Louis Bush identificar a região geográfica onde a maioria dos GPNs se encontra, né? O conceito 10x40 destaca 3 elementos dos referidos. Por exemplo, primeiro, uma área do mundo. Segundo, com grande pobreza. E terceiro, com baixa qualidade de vida, né? Combinando assim a falta de acesso aos recursos, né, cristãos. Então, a janela compreende uma região que abrange o Saara, a Saara e a África do Norte, ou o norte da África, bem quase todos os países da Ásia Menor, Ásia Ocidental, Ásia Central, Ásia Sul, Leste da Ásia e grande parte dos países de Sudeste da Ásia. Cerca de 2/3 da população mundial vivia na janela 10x40, predominantemente conduzida por muçulmanos, hinduísmo, budista, animista, judeus ou ateísta. Muitos governos da janela 10x40 estão oficialmente contrários à missão cristã dentro dessas fronteiras, né? E não podemos aí ter nada envolvido na religião cristã, né? Porque quem está se esforçando para ir levar o Evangelho sacrossanto de Jesus, ok? E assim sucessivamente. Então podemos observar a importância da evangelização dentro desse conceito, dentro desse mundo que nós temos chamado de missões, né? E assim sucessivamente. Tem um relatório aqui de uma agência missionária chamada EFATA Missões, que também ela traz um bojo de informação muito interessante, e isso é importante saber porque se faz muita propaganda e não tem nenhuma efetividade, né? E assim sucessivamente. Então, a janela 10x40 é uma faixa de terra que se estende do oeste da África pelo ocidente, meio em médio, vai até a Ásia, né? A partir da linha do Equador, subindo forma de um triângulo entre os 10x40. Esse retângulo denomina-se 10x40. Calcula-se que tem hoje pelo menos metade da população mundial em suas etnias e línguas que tornam-se confrontadas pelo Evangelho, ok? Então, outra parte com a maioria absoluta disso, né, representa uma grande multidão, cerca de 3 milhões e 200 milhões de pessoas que ainda não são objeto de empreendedorismo missionário
do povo de Deus. Então, os países com maiores população não cristãos são China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Nigéria e Turquia e Irã. Então, todos eles estão dentro do janela desses países chamado aí janela 10/40. Então, devido aos fatos, torna-se o principal para nós, os cristãos, nesse novo milênio, focalizar nos recursos, seja espirituais, seja financeiros ou sociais, para o necessitado povo que vive nessa faixa de terra chamada de janela 10/40, né? Então, o significado do bíblico histórico, o domínio do islamismo, do budismo e do hinduísmo. Então, esse povo apresenta aí a pobreza acentuada, diversidade de línguas e culturas, né? E a concentração de seitas diabólicas, países que formam a janela 10/40, né? Nós temos aí de cerca de 21 países, né? Já quem forma o continente africano é 12 países e asiático é um país, né? E dentro desse conceito aqui, nós vamos observar, como eu já trouxe aqui, alguns países, né, que faz parte dessa questão de janela 10/40. Por que evangelizar os povos de janela 10/40? Porque ali vive o maior número de povos não alcançados pelo evangelho. Cobre cerca de 1/3 total do planeta e representa 2/3 da população do mundo. São cerca de 3 bilhões e 200 bilhões de pessoas em torno de 61 países, né? Porque ali está a maioria dos seguidores de 3 maiores religiões naquela região, né? É islamismo, budismo e hinduísmo, porque cada 10 povos da terra, 8 são dessa região, porque dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão nessa área, né? Chamada janela 10/40. Observe o tanto de informação, né? Cada hora, cerca de 10.700 crianças nascem e morrem sem escutar as boas-vindas do Evangelho. Cada hora de esforço missionário ressalta a questão de esforços de pessoas, cerca de 9.800 pessoas escutando o Evangelho pela primeira vez. Então, o resultado é a redução do mundo não evangelizado de 500 pessoas, por exemplo. Não evangelizado de 500 pessoas a cada hora, ou pouco mais que bilhões de pessoas por ano. Então, é isso. Cerca de 10 países mais pobres do mundo estão na África. 8 desses países estão na parte do mundo menos evangelizada, certo? Isso é fonte do site Portas Abertas e da missão EFATA, né? E assim sucessivamente. Então, segundo nós temos aqui na nossa revista, podemos já observar essas informações, né, que está dentro da nossa revista, né? Está dentro da nossa revista. Então, podemos observar que a estratégia para alcançar o país janela 10/40, primeiro, orando pela janela. Uma voz que, tomando conhecimento, de fato, precisamos orar pelo missionário enviado para essa região, né? Então, que Deus tenha misericórdia, ok? E que as almas se rendam ao Senhor, que o Senhor abra a porta da palavra e esmiuça os corações endurecidos nesse país, né? Depois nós temos o subtópico do tópico 3, evangelização por meio de ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso da evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio de ação social abre porta para a entrada de missionários em países que não há tanta receptividade assim, ok? Nós vamos ver também a ação médica missionária, né? A missão médica missionária traz aí humanidade
né, um evangelho apresentado de forma prática, sem dúvida, não é? Uma obra pioneira, a proclamação do evangelho em suas ações práticas, que transforma a vida das pessoas, pois não necessita de médicos, sim, mas sim são os doentes que precisam de médico. Embora tenhamos, né, saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma e etc e tal. Então podemos observar com muita clareza isso, né, baseado dentro dessas estruturas, né, que, querendo ou não, temos que enviar pessoas para essa região, né? Então nós vamos observar que o Lois Burch, diretor do seminário AD 2000, e Bold Movement, né, que teve sobre a conferência de Lausanne, tá, lá em Manila, em julho de 1989. Desde então tem sido usado o termo missiólogo ou missiologia na Terra. Nós podemos observar que dentro dessa visão, Deus, ele tem interesse, por meio do Evangelho, ganhar essas vidas para Jesus, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial em nossos corações. Um abraço a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.